Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos lá. Bem, gente, eu queria tratar de um assunto com vocês que é muito recorrente na vida dos jovens, dos adolescentes, até mesmo de adultos em certos ambientes, no caso. Eu tenho 25 anos, mas eu tive a minha adolescência e eu queria contar pra vocês como a minha adolescência influenciou na minha vida adulta até aqui. Eu acho que é muito, eu acho não, eu tenho certeza que é muito necessário os pais hoje em dia terem cuidado com seus filhos, sabe? Porque acho que vocês, pais, devem ficar de olho nos filhos de vocês, como os filhos de vocês estão se comportando, como eles estão agindo em casa quando chegam na escola, sabe? Eu sofri bullying durante a minha adolescência inteira, parte de criança até a minha adolescência inteira. Só que isso ficou mais pesado, eu diria que foi quando eu fui pro ensino médio, do meu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sabe? Porque ali eu sofri coisas muito pesadas, que influenciou diretamente na minha mente, no meu coração e como eu me relacionava com as pessoas, sabe? E, gente, não pratiquem bullying, não pratiquem bullying porque é terrível. Quem apanha não se esquece. Pra mim foi muito difícil perdoar. Quando você é cristão, você precisa perdoar os que fizeram mal a você de todo o coração, tipo, mas eu digo, não é assim, você não perdoa assim. Virei cristão e vou perdoar, que agora não é assim. É todo um processo de cura que Deus te trata por dentro. Foi isso que aconteceu comigo. Deus, ele me tratou por dentro, sabe? E hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso, mas ainda sinto que é uma caminhada, um processo, sabe? Quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, o meu primeiro ano de ensino médio foi bom, mas ainda assim eu era muito tímida, eu sempre tive muita dificuldade para poder fazer amizades. Não porque eu não queria ou eu era chata ou coisa assim. Eu simplesmente não conseguia me comunicar, pessoal. Eu não conseguia me comunicar. Eu me achava, e tem um pouco disso ainda, eu preciso admitir, mas inferior às outras pessoas. Achava que ninguém queria ser minha amiga, que eu não era interessante pra ninguém. E se passou. Mas nesse primeiro ano, eu conheci uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas essa pessoa mudou tudo na minha vida, mais pro lado ruim do que pro bom. Porque essa pessoa, ela era uma pessoa mitomaníaca e eu não via isso na época, sabe, gente? Eu acreditava em muitas coisas que ela falava. Muitas coisas que ela falava, tipo... ela inventava cartas românticas de um garoto que gostava de mim, ela inventava que alguém tinha morrido, algum parente dela, ou... sabe, inventava coisas assim absurdas que eu ia descobrindo com o passar do tempo, sabe? Eram muitas inconsistências da parte dela. E eu diria que tudo mudou a partir do momento do segundo ano do ensino médio, quando nós deixamos de ser amigas. Eu não tô lembrando agora o motivo, porque já faz muito tempo, gente. Já faz muito tempo mesmo. Mas, a partir daquele momento, aquela garota transformou a minha vida num inferno. Um inferno, pessoal. Eu sempre sentava na frente e eu não tinha amigas. Eu tive uma amiga só que... quando ela faltava, aquela amiga faltava, eu ficava inteiramente sozinha. E eu vivia em constante medo na escola, sabe? Eu vivia em constante medo na escola porque eu vivia com medo e constantemente ansiosa. Aquela situação inteira, aquele estresse todo, me deixou uma pessoa extremamente ansiosa, gente. Eu vivi crise de ansiedade, de pânico, por
por muito tempo depois que eu saí da escola. Só que tem o seguinte, a influência dela foi tão grande, a influência negativa dela foi tão grande que me impactou de uma forma que eu não conseguia mais socializar com as pessoas. Eu sempre ficava ansiosa ao falar com as pessoas e com medo do que as pessoas iam achar de mim, constantemente com aquele pensamento. Aquela pessoa, ela tá olhando pra mim, ela tá pensando coisa errada de mim, ela não gosta de mim, ela não vai com a minha cara, ela tá fazendo bullying comigo. Gente, era desse jeito. E isso impactou muito na minha vida, muito. Gente, no ambiente escolar, dentro da sala de aula, ela falava abertamente indiretas pra mim na minha cara, ela sentava perto de mim. Ela inventava mentiras a meu respeito pros meus colegas de classe. E eu sabia que ela inventava, gente, porque as pessoas eram minhas amigas, mas logo em seguida elas se distanciavam de mim, ficavam estranhas. Eu percebia que alunos de outras salas vinham pra minha sala e ficavam olhando com olhares pra mim, sabe? Olhares de julgamento, olhares assim, ruins. E aquilo foi me deixando tão ansiosa que pra mim era uma luta acordar de manhã e ir pra escola. E em meio a tudo isso, eu nunca contei pro meu pai, eu nunca contei pra ninguém, porque o meu pai sempre foi uma pessoa mais reservada, mais bruta, digamos assim. E eu não queria contar pra ele porque eu sabia que no máximo ele ia brigar comigo e ia mandar ele pra escola. Então, eu passei a literalmente faltar na escola. Eu repeti o primeiro ano e o segundo, pessoal. O primeiro eu repeti porque eu nunca fui boa em matemática e eu repeti em matemática. Eu sei. E o segundo eu repeti por falta, porque eu preferia faltar na escola do que ir pra escola e passar por aquela situação mais uma vez, sabe? Eu já tava tão frustrada, tão desgastada, gente, que vocês não têm noção, sabe? Então, eu resolvi sair da escola e eu não fui mais. Eu perdi aquele ano, não fui mais. Mas me deu um alívio tão grande porque eu senti que finalmente eu tava liberta daquilo. Liberta, entre aspas, porque dentro de mim, dentro da minha cabeça, do meu coração, eu ainda estava presa. Eu estava ferida, eu estava com traumas tremendos, sabe? Então, por isso é muito bom você, pai, ficar de olho no seu filho, porque ele pode muito bem estar passando por essa situação agora e você não tá vendo, você não tá nem aí, sabe? Gente, se vocês estiverem escutando o barulho, é a minha vizinha falando com os filhos dela, tá bom? Então, quando eu saí da escola, eu tava tão traumatizada que em 2018 eu voltei pra escola, só que não pra aquela. Eu fui pra uma outra escola à noite, porque eu já estava maior de idade. E eu fui estudar nessa escola à noite. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. O meu pai foi estudar comigo nessa escola, porque pessoas de maior idade poderiam estudar lá. E foi muito bom, porque era uma escola onde não tinha adolescentes, eram pessoas mais adultas, eram umas pessoas mais experientes, que não estavam ali por brincadeira, sabe? Só que até então eu ainda estava muito traumatizada. Eu entrava na sala de aula nos primeiros dias, pessoal, e eu ficava muito ansiosa olhando pra todo mundo que passava pela minha sala, tipo, entrando pela minha sala, porque na minha cabeça, tipo, a qualquer momento aquela menina iria aparecer. Porque aconteceu uma situação em que eu iria pra uma escola, ela ficou sabendo que eu iria pra essa escola e iria se matricular nessa escola, pessoal. Então eu não fui mais. Um beija-flor! Um beija-flor, gente. Eu me distraio muito fácil, meu Deus. Mas a beija-flor é linda. Enfim. Então eu ficava, tipo, em pânico. Tipo, a qualquer momento ela entraria pelaquela porta e aí começaria o inferno todo de novo. Mas não aconteceu, graças ao bom Deus. Então, o ano foi passando e foi muito bom naquela escola porque eu fiz muitos amigos mais adultos naquele ano. Eu consegui entender matérias
que eu não conseguia entender antes, porque eu estava sob constante pressão naquele ano do ensino médio e eu não conseguia prestar atenção em mais nada. Eu consegui fazer meu ensino médio completo e foi muito gratificante. Só que aí começou a minha luta em me curar desse processo. Foi aí que entra Jesus. Por quê, pessoal? Em 2019, eu conheci Jesus e no final assim de 2019 para 2020 eu me converti, conheci Jesus e comecei a frequentar a igreja, mas mesmo assim no âmbito da igreja ainda foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil porque tinha o grupo da igreja e eu era nova lá, então foi muito difícil, muito complicado para eu fazer amizades por causa desses traumas que eu tinha, porque eu não queria ficar perto, porque eu tinha medo de incomodar as pessoas, de estar incomodando as pessoas, medo das pessoas não gostarem de mim, então sempre fui mais reservada, mais séria. E isso fez com que eu, de certa forma, não tivesse muitos amigos na igreja, sabe? Alguns até talvez não tenham gostado de mim, mas eu nunca fiz nada realmente pra eles. E eu não consegui fazer muitas amizades lá, mas fiz boas amizades, sim. Mas o processo de cura que eu tive foi grande no sentido de que Deus, Jesus, Ele me mostrou que eu não precisava carregar todo aquele peso, eu não precisava carregar aquela insegurança, aquela ansiedade, porque... Bom, gente, se passou um tempo desde o vídeo, então vou gravar a última parte pra vocês, porque aconteceu coisas ao longo do dia, né? Então, como eu tava falando hoje mais cedo, Jesus, ele teve uma participação muito importante na minha cura, a principal parte, né, no caso, porque o Senhor, ele de bom grado, pela graça do Senhor, Jesus, ele veio ao mundo como carne, né, como humano, ele sentiu todas as coisas que nós sentimos, todas as aflições, ansiedades e medos, e ele passou pelo mesmo que a gente passou, apesar de ser Deus, também ele era humano, e ele carregou sobre si todas as nossas dores, sabe, e ele nos perdoou pelos nossos pecados, porque a gente peca contra Deus todos os dias, gente, todos os dias, e são pecados tão mais graves, sabe, não tirando a importância do que é o bullying, mas pecados tão maiores que eu perdoar a pessoa pelo que ela me fez, ainda assim era difícil pra mim, mas não era mais tão complicado quanto antes. E a graça do Senhor me salvou e o perdão, ele nos liberta. A palavra diz que quando você perdoa, você é libertado das prisões que me prendem, sabe? Então isso me ajudou bastante, o Senhor me ajudou bastante nisso. E hoje em dia eu não diria que eu tô 100% bem com a minha ansiedade, com os meus medos, mas eu diria que eu tô uns 80% bem, sabe? Eu tô uns 80% bem e eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais alegre. Depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou, sabe? Tudo mudou. Eu me sinto mais feliz, sabe? Claro, as dificuldades, as lutas vêm, porque seja você cristão ou não, nós vamos passar por aflições, mas é garantido que o Senhor venceu o mundo. Como Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, hoje eu consigo conversar melhor, hoje eu consigo não pensar tanto que eu sou um problema, um desconforto para alguém, ou que alguém tá falando de mim me julgando, sabe? E isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, para você que tá me assistindo, eu oro para Deus, vou orar por você, para que Deus liberte você das suas aflições, dos seus temores, da sua insegurança. Saiba que você é perfeita, do jeito que você é. Não se sinta insegura com o que as outras pessoas vão pensar, porque você tem que pensar o que Jesus pensa sobre você. Você tem que pensar
o que você acha sobre você mesma, sabe? E não se moldar para os outros, sabe? Você não precisa carregar isso, você não precisa ser assim, sabe? Tudo é um processo, sabe? Saiba que tudo é um processo. Com o tempo, tudo melhora quando você começa a amadurecer e perceber que você não é o problema, sabe? Você não é o problema. O problema são as outras pessoas que fazem isso, que praticam bullying, sabe? E se você tá passando por isso, por favor, fale pra alguém, peça ajuda, para seus pais não tenham medo. Peça ajuda pra alguém. Não fique calado sozinho enquanto é tempo, sabe? Não fique calado, fale pra alguém enquanto é tempo, porque quanto antes isso ser resolvido, melhor pra você, melhor pra sua saúde mental, pro seu sentimental, sabe? Para que isso não traga danos maiores no futuro, como aconteceu comigo, sabe? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que a minha história tenha falado com vocês. Creia que vai dar tudo certo. Eu estou orando por você. E tudo vai ficar bem no final. E é tudo um processo. Então, se você gostou, curte, comenta, por favor. Ativa as notificações. E compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo!